cupim tá comendo, tá comendo, tá. O cupim tá comendo, tá. Olá, vamos para mais uma playlist, mais um vídeo, enfim, da série Putz, deu cupim aqui fácil. E neste vídeo vamos falar um pouco sobre a generalidade do cupim. Como nós falamos lá na apresentação, conhecer um pouco dos cupins, de repente, é importante para poder auxiliar no tratamento. Seja na aplicação própria, com o cupinófilo doméstico, seja na aplicação através de controladores de pragas, né? É sempre bom entender um pouco do problema para a gente poder, de alguma forma, ter um certo controle e, de alguma forma, até auxiliar naquilo que diz respeito àquilo que a gente pode fazer para apressar até a desinfestação, se for o caso. De forma genérica, na verdade, cupim é um assunto bastante complexo. Nós temos no mundo mais de 2.800 espécies de cupins. É muita coisa. No Brasil, evidentemente, que nós não temos todas essas espécies de cupim. Nós temos cupins no Brasil que se dividem em cupins arborícolas, cupins subterrâneos, cupins de solo, cupins de madeira seca. Enfim, existem, evidentemente, uma série de cupins. O clima brasileiro ele é muito favorável à proliferação de cupins e, por isso, é que nós temos aí altas incidências de cupins. Não só nas nossas casas, mas também no próprio ambiente como um todo. A gente vê muita árvore caindo, muitas vezes é por conta, evidentemente, da ação de cupins. E aí, vamos falar um pouco, de forma muito genérica, repito, sobre cada uma dessas espécies, ou cada um desses gêneros de cupins. O primeiro deles é o cupim subterrâneo, que na verdade é o cupim mais danoso, né, para as nossas casas. Ele realmente é bastante veroz, ele se chama, enfim, se qualifica como cupim subterrâneo, porque efetivamente eles constroem seus ninhos no subterrâneo, embaixo da terra. Ninhos esses em que tem uma rainha ou mais. Determinadas espécies têm uma única rainha na sua colônia, que aí o nome científico seria Coptoteles gestroi. E nós temos uma outra espécie, por exemplo, de cupim subterrâneo, que é o Heteroteles, e que faz subcolônias, o que significa que ele tem várias rainhas, né? Uma colônia com seus satélites, com as suas subcolônias. Bom, esses cupins, eles, como disse, são bastante velozes, eles e vorazes, né? Ferozes e vorazes, e, enfim, eles se manifestam de forma silenciosa. Nós temos também o cupim de solo. Cupim de solo esse que não se confunde com o subterrâneo, apesar de que todo mundo, ou boa parte das pessoas, acham que o cupim de solo envolve o subterrâneo. Não, o cupim de solo não são cupins que formam seus ninhos embaixo da terra. O cupim de solo mais clássico que a gente pode visualizar é o cupim de montículo, aquele que faz montículos no solo. Esses são cupins de solo. Cupins esses que, na verdade, não são pragas, se eu posso assim dizer. Logo mais eu vou falar um pouco sobre o que é uma praga e o que não é praga, né? Mas são cupins, na verdade, benéficos ao meio ambiente, são cupins que não invadem os ambientes internos, eles não consomem móveis, eles não consomem portas, enfim, pisos e tudo mais, aquilo que a gente vê com relação a, por exemplo, os cupins subterrâneos, e eles são extremamente benéficos ao meio ambiente. Em que sentido? São cupins que fixam o nitrogênio, são cupins que fazem a aeração do solo, decomposição de matéria orgânica que deve ser decomposta. Bom, eles têm um papel bastante relevante no meio ambiente. Muitas vezes nós temos consultas aqui de clientes que querem eliminar, a parte das vezes, evidentemente, ou todas elas nós alertamos de que esse é um cupim benéfico ao meio ambiente. E existem alguns casos em que o cliente não quer saber, ele quer absolutamente não ver cupim, independentemente de que cupim seja, e se tem maior ou menor perigo para o seu patrimônio. E nesses casos o cupim náutico funciona também, e aí é uma opção do cliente. Nós temos também os cupins arborícolas, cupins esses que fazem os seus ninhos em árvores, eles ficam no alto. E também são bastante vorazes, não é? E esses sim também, eles invadem a casa e consomem tudo aquilo que a gente pode ter de celulose dentro da casa, não é? E finalmente, cupim de madeira seca, que é um cupim mais difícil de ser tratado, no qual o cupim náutico não tem efeito. São cupins que formam as suas colônias dentro da madeira, dentro do móvel. São colônias pequenas, com cupins menores. A rainha, proporcionalmente às outras espécies, também é muito menor. É possível ter uma série de colônias dentro do mesmo móvel.
E este cupim é muito difícil de tratar, nós faremos um vídeo específico sobre cada uma dessas espécies, inclusive de madeira seca, mas são cupins que não há uma forma totalmente, se eu posso assim dizer, eficaz de tratar. E por quê? Porque os venenos aplicados no móvel, na madeira, a madeira, na verdade, pela sua natureza, ela não absorve a sua totalidade de veneno, se eu posso assim dizer, para poder ocupar de veneno todo o móvel, o que significa que algum cupim acaba perecendo em função da aplicação do veneno, mas boa parte deles continua, evidentemente, viva e continua infestando o móvel, ou, enfim, qualquer utensílio que seja celulósico e que o cupim tenha ali se instalado. De forma que cupins de madeira seca realmente é um cupim bastante complicado e que nós falaremos sobre cada um deles, repito, no decorrer desses vídeos todos. Com relação às peculiaridades do cupim, quer dizer, o cupim é um inseto extremamente inteligente e extremamente arisco. Inteligente porque, na verdade, ele constrói as suas colônias, ele tem a sua estrutura bastante bem desenvolvida. Se compõe por operários, se compõe por soldados, rainha e rei. Os operários têm o papel de alimentar e limpar a colônia, alimentar a rainha, alimentar o rei, alimentar os soldados, inclusive. Logo, o papel deles é o papel braçal. O papel dos soldados é exatamente de defesa, eles têm uma anatomia um pouquinho diferente, a cabeça deste cupim soldado é maior do que dos operários, e quando eles percebem existir alguma anomalia, fatalmente os cupins soldados chegam no local para, enfim, tomar algumas providências de defesa, se eu posso assim dizer. A rainha, que, enfim, depois nós vamos mostrar em cada um dos vídeos, enfim, cada um desses cupins, mas a rainha, que tem, evidentemente, seu papel de procriação, ela é imensamente maior do que o cupim operário, e ela pode procriar até, ou fazer a postura, enfim, de até 80 mil ovos diários. Logo, ela tem uma capacidade de reprodução bastante grande. E o rei, que nada mais é do que um procriador, e ele tem um único papel dele exatamente fecundar, enfim, a rainha, e assim é a estrutura da colônia de cupins. São extremamente ariscos, logo todo o tratamento que se faz para a desinfestação de cupim deve ser feito da forma mais, se eu posso assim dizer, eufemisticamente, da forma mais tranquila e mais delicada possível, exatamente para que os cupins não se afastem, porque eles se afastando, abandonando aquele local em que houve uma certa movimentação agressiva, eles fatalmente vão passar a atacar um outro lugar da sua casa, e isso evidentemente significa maior prejuízo. Uma outra dúvida que existe é com relação à aleluia, quando os cupins fazem a sua revoada. Veja, a revoada ela existe exclusivamente para o acasalamento. Essas revoadas existem em colônias que nós chamamos de maduras, colônias com muito tempo de vida, e os cupins alados então saem para buscar a procriação, buscar uma fêmea ou um macho, para poder constituir novas colônias. Então existe um medo grande de que ficar revoando nos meses mais quentes, por volta de São Paulo por volta de setembro, em algumas outras regiões em até meses diversos, mas esta revoada, que fica esse monte de bichinho girando em torno da lâmpada, é cupim sim, mas as pessoas não precisam se preocupar, porque esses cupins, eles, não é que eles vão passar a atacar os seus móveis ou o seu patrimônio de modo geral. Eles têm por finalidade especificamente a procriação. Se conseguirem procriar, ok, isso é um problema, e isto vai aparecer depois de um bom tempo, até que se forme a colônia, até que novos cupins venham desta colônia para iniciar a infestação. Mas os cupins que não conseguem procriar, eles morrem. Vocês todos já devem ter visto, caso tenham tido alguma, enfim, revoada de cupim na casa de vocês, de que ele revoa, aí apaga a luz, e aí depois no dia seguinte os bichinhos estão todos mortos no chão. Por quê? Porque a finalidade deles é efetivamente de procriação. Logo, não imaginem, porque não é fato, de que esses cupins que ficam aí voando em volta da sua luz vão passar a comer os seus móveis. Não é assim que funciona, não é assim que acontece. Em relação às formas de infestação aparentes,
nós temos aí, no que diz respeito aos cupins subterrâneos, perdão, as conhecidas trilhas ou túneis, e que a gente vê pela parede, muitas vezes pelo chão, em alguns móveis até, em que é o que a gente chama de forrageamento. Esses cupins eles formam seus túneis para ir caminhando, buscando, evidentemente, a celulose, que é o alimento deles. Então, esses túneis, evidentemente, demonstram a presença de cupins. Devo dizer que existem alguns casos de que determinadas formigas também fazem túneis, e existe algumas vezes em que as pessoas confundem o túnel de formiga com o túnel do cupim. E isso nós, evidentemente, quando recebemos uma consulta, imediatamente nós identificamos e, evidentemente, que informamos, em sendo formiga, e, no caso, em sendo cupim, no caso, nós diríamos, evidentemente, dizemos que é cupim. Existem também algumas, a gente consegue verificar o cupim quando a gente vê o cupim sem que haja trilha, ele anda livremente, ele vê uma fileira de cupim andando livremente e, evidentemente, a gente constata a presença do cupim e, nesse sentido, é preciso, obviamente, fazer o tratamento de desinfestação. Existem alguns pontos que a gente pode verificar, quer dizer, não estamos falando sobre trilhas ou caminhos, mas alguns pontos, alguns rodapés, alguns armários, a gente vê pontos, e ali a gente vê uma presença de cupim. Aí também é uma identificação de que o cupim está infestando a casa. E existe, evidentemente, então, a infestação pelo cupim de madeira seca, e esse realmente é muito difícil de se constatar, até que, efetivamente, ele comece a eliminar os resíduos, que é um grãozinho, ele tem uma textura granulada, arredondada ou ovalada, e aí a gente consegue perceber facilmente ser infestação por cupim de madeira seca, e, de um modo geral, ou sempre, nós não conseguimos ver a presença do cupim, mas apenas o resíduo. É muito o resíduo que ele deixa, mas a presença a gente não consegue ver, porque o cupim, exatamente no caso do cupim de madeira seca, ele fica dentro da madeira. Bom, aqui vocês têm um apanhado geral daquilo que envolve cupins. Em cada um dos vídeos a gente vai falar sobre cada um deles especificamente, vamos ter um vídeo sobre a função no meio ambiente do cupim, como constatá-los, como tratar, enfim. Vocês terão detalhadamente cada um dos vídeos com cada um desses assuntos que, de forma muito genérica, foi apresentado aqui. Se você gostou, dê um like. Se você quiser, inscreva-se no nosso canal para ir recebendo, à medida que nós vamos lançando os vídeos, a notificação do lançamento do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, você pode muito bem e facilmente acessar o nosso site, nosso serviço de atendimento ao Cupinaut, no número que você vê aqui. E se você, por acaso, também quiser entrar no nosso site para ter mais algumas informações, conhecer um pouco mais e saber do Cupinaut, você clique neste link que está aqui abaixo do nosso vídeo. Ok? Muito obrigado e até a próxima.